Se você é empresário, gestor ou profissional de RH, atenção! Se quer transformar obrigação em estratégia, esse é o seu espaço. Aqui, as novas exigências da NR1 deixam de ser ruído, medo ou burocracia e passam a ser visão, posicionamento e crescimento. Porque prevenção não é custo, é inteligência empresarial. Está começando o podcast NR1, sem complicação. Prepare-se para olhar a sua empresa com outro nível de consciência. Eu sou Indinara Fabiana Siqueira, empresária, consultora de empresas e pessoas há mais de 25 anos. Ao longo da minha trajetória, atuo diretamente com lideranças, cultura organizacional e desenvolvimento estratégico de negócios. E para conduzir esse bate-papo com profundidade e responsabilidade, recebo o especialista em engenharia do trabalho, ergonomia e docência, Guilherme Tonieto Domingues, que vem para desmistificar as novas exigências da NR1 e trazer clareza sobre o que realmente impacta nas empresas. Será uma conversa direta, objetiva e fundamentada, para que você compreenda não apenas a norma, mas o reflexo dela na gestão e no futuro do seu negócio. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para tirar a dúvida do pessoal, tentar deixar esclarecido a questão das mudanças aí que virão, principalmente da NR1. Então, vamos iniciar. O que é a NR1 e quais foram as principais atualizações recentes? Sim, é importante destacar que a NR1, na verdade, eu ouço que a NR1 é uma norma nova, e de fato ela não é nova, tá? A primeira versão da NR1 foi lá em 78, então já tem alguns anos aí em vigor, e nessa nova atualização, que seria uma parte complementar a última versão da própria NR1, traz então a questão dos fatores psicossociais para serem constatados dentro do PGR como parâmetros de conforto na saúde mental do trabalhador. Então tem que ficar claro que não é nova. Exato. A NR1 já existe e agora ela tem atualizações que são importantes que as empresas precisam entender dentro desse processo. Exato. Inclusive, dá para ressaltar que a última grande atualização, daí sim, de fato, houve essa atualização da NR1, se deu lá no início do ano 2022 para 2023, que teve a mudança do PPRA para o atual PGR. E aí, agora, a NR1 continua se mantendo e algumas pequenas atualizações acabam se destacando. Nessa próxima, para dia 26 de maio, então entra alguma coisa sobre treinamento, alguma coisa sobre gestão de risco e os fatores psicossociais. Então, qual foi a origem da demanda que motivou essas mudanças? É interessante a gente pensar que o Brasil faz parte da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e essas diretrizes de avaliação e principalmente cuidados com a saúde mental do trabalhador já vem sendo discutida na OIT há muitos anos, há praticamente décadas de 90, ali início da década de 90. Infelizmente o Brasil é um país que acaba atrasando um pouco o seu desenvolvimento na questão de legislação trabalhista, por N motivos, acaba se deixando muita coisa para trás, e até que é inevitável, hoje entramos aí então nessa questão de fazer esse levantamento de saúde mental no trabalhador, mas lembrando que a gente está falando de uma questão de prevenção de risco e não tratamento. Isso é bem importante, porque existe muita informação e confusão que está sendo dita aí nas redes, e é importante saber a informação correta e a fonte certa. Sim, exato. A gente acaba vendo, eu pelo menos, quando estou nas redes, aparece muita coisa, inclusive de conselho de classe, de algumas outras classes, que não tem a formação voltada à prevenção e sim a tratamento, falando sobre os psicossociais, que também são uma gama bem amplas de agentes, digamos assim. Então, o que é focado hoje de psicossocial para a psicologia não é o mesmo que é voltado ao psicossocial para o mundo do trabalho. Então, existe uma gama enorme, eu diria assim, desses agentes, mas para o mundo do trabalho eles são bem específicos, são bem enxutos, mas, de toda forma, eles são voltados à prevenção.
Mais uma pergunta. Para evitar interpretações equivocadas, o que não está incluído nas novas exigências? Sim, isso é uma questão fundamental, muito importante, como eu vinha dizendo antes, essa questão de prevenção, tá? Então, o que não está incluído na NR, eu diria mais, em nenhuma das NRs, que fique claro, hoje nós temos em vigor 38 NRs, todas as 38 são voltadas à prevenção e não a tratamento. E nós acabamos vendo que muitos profissionais de diversas áreas acabam querendo vender ou forçar a venda de um produto como sendo um tratamento. É lógico que nós temos os trabalhadores com alguma doença, um CID ou coisa parecida já pré-existente no seu CPF, mas nós estamos falando de um trabalho que seria a matrícula do funcionário e não o CPF dele. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar primeiro de tratamento e não prevenção. Então, não está inclusa em nenhuma das NRs a questão de tratamento. Inclusive, só para deixar claro, para ficar talvez mais claro, nós temos uma NR que é a medicina ocupacional, a NR número 7. Essa própria NR, ela faz o monitoramento biológico dos agentes no trabalhador. Então, algum agente que possa trazer um câncer de pulmão, ou um adoecimento de pulmão, ou um adoecimento sanguíneo, etc., o médico do trabalho tem a função de identificar e monitorar esse trabalhador se ele está sendo acometido por esse agente que ele trabalha. Ele faz um trabalho preventivo. Caso ele entenda, e aí voltando aos psicossociais, que existe uma demanda do funcionário para uma intervenção propriamente dita por um profissional capacitado, e aí sim ele vai ser encaminhado para um psiquiatra, vai ser encaminhado para um psicólogo, e aí vai se dar o devido tratamento. As pessoas estão confundindo muito a pessoa com a função exercida. Exato. E o trabalho que precisa ser feito é sobre as funções exercidas e não sobre aquele funcionário que está ali inserido na empresa. Exato. Inclusive, bom, nós moramos aqui na região da Serra e nós temos algumas empresas, não são todas, que fique claro, mas nós temos algumas empresas do segmento, de alguns segmentos que são familiares. E a gente consegue, como assessoria, tá? Estou falando como assessor, identificar que às vezes o filho, o sobrinho, o avô, o pai, por ser uma empresa familiar, um negócio familiar, acaba se envolvendo no trabalho, nas atividades e tirando da liderança, tirando da gestão, tirando de algum outro profissional que está lá designado para cumprir um papel fundamental na empresa e direcionando ao seu, como posso dizer, ao seu modo de agir, à sua visão, e não, teoricamente, usando uma visão voltada à gestão. Tá? Isso também, aqui na Serra, a gente vê muito isso, que esse impacto, inclusive, influencia na gestão da própria equipe, na gestão da empresa, na administração como um todo. Perfeito essa tua colocação, porque as empresas hoje, elas não trabalham profissionalmente em algumas funções, né? Não é algo profissional. As pessoas usam da sua experiência, daquilo que elas agem no dia a dia, achando que estão fazendo a coisa certa e muitas vezes não estão. Isso, acaba tendo o palpite, ou muitas vezes a gente vai na empresa, faz 20, 30, 40 anos que eu faço assim, poxa, mas vamos rever, vamos ajustar, vamos fazer um treinamento de equipe, um treinamento de gestão. Posteriormente nós iremos falar um pouco mais, talvez adentrar um pouco mais nesse assunto, mas as lideranças, como é que eu vou trabalhar esses profissionais, que tipo de treinamento seria interessante eu ter para que a minha equipe não tenha conflito, saiba cobrar um funcionário. De novo, o que traz os psicossociais é mais essa questão de gestão e principalmente a gestão do risco. Identifiquei que existe, como é que eu vou trabalhar para que isso, de fato, melhore as condições. Na verdade, as pessoas estão preocupadas com a produção e não com quem entrega a produção. Então, o resultado ele só acontece através das pessoas. E é para elas que esse trabalho precisa ser feito. Isso. O resultado, eu diria, claro que
É lógico que a venda, o faturamento é o que faz a empresa andar, mas nem só o resultado deve ser avaliado, a gente tem que avaliar o processo como um todo, incluindo o fator humano no processo, que está envolvido no processo. Muito bom, perfeito. Quais negócios, segmentos e portes de empresas precisam se adequar a as novas exigências? Sim, é uma pergunta muito interessante porque nós acabamos vendo, eventualmente, algumas pessoas palpitando, eu diria assim, tá, sobre quais negócios entram, não entram, por exemplo, o MEI, empresas do segmento MEI. Se não tem funcionário em regime CLT, teoricamente não precisa PGR, não precisa avaliar, não precisa PCMSO, não precisa ASO, nada parecido, tá? Porque essa legislação trabalhista nossa no Brasil, hoje ela é voltada para os funcionários em regime CLT. Caso eu contrate algum funcionário em regime CLT, ele sim fica assegurado, digamos assim, pelas normas regulamentadoras, e eu devo incluir ele dentro do meu PGR. Porque ele não é um funcionário, mas ele acaba trabalhando e estando dentro dos riscos que a minha empresa acaba produzindo. Isso seja um risco físico, químico, biológico, ergonômico ou assim por diante. Tá? Então, cuidado com os MEIs. Essa é a primeira observação minha. E demais segmentos, aí todos eles que têm um funcionário em regime CLT, de fato, eles têm que cumprir com aquilo que está determinado nas NRs. Lembrando que hoje são 38. Algumas são específicas, como, por exemplo, nós temos um ramo de petrolífera, nós temos a questão do trabalho rural, que nós até tivemos uma situação bem ruim aqui para a nossa região da Serra, envolvendo o trabalho rural, e, de fato, a legislação existe e ela deve ser cumprida. Tá? Então, cada segmento tem um pouco da sua especificidade, mas, num todo, todas as empresas que têm, no mínimo, um funcionário em regime CLT têm que cumprir com o que está estabelecido, principalmente na NR1. Reforçando, então, todas as empresas que têm um funcionário com carteira assinada precisa fazer um trabalho direcionado às novas exigências. Uhum. Lembrando que aquelas empresas que não têm PGR e precisam e têm o seu nível 1 e 2, elas podem e devem fazer trabalhos direcionados às novas exigências. Sim, inclusive é muito bem pontuado, porque o que acontece, tá? Existe, eu diria, como profissional, engenheiro de segurança do trabalho, eu diria que existe uma brecha dentro da própria NR1 que estabelece que MEIs e EPP, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 ou 2, elas não tendo presença de risco ocupacional, então ela de fato tendo ausência de riscos, ela não precisa necessariamente ter um programa de gestão de risco, que já é ausente. Porém, aquela história, eu desconheço uma empresa que não tenha nenhum fator de risco na sua empresa. Inclusive agora, falando da questão psicossocial, até hoje de manhã, só um parênteses, hoje de manhã eu fui numa empresa que é prestadora de serviço e faz atendimento a clientes. E eu até comentei com eles que eu aponto o estresse devido à interação clientes e terceiros. Por mais que seja maravilhosa a empresa, que tudo esteja ocorrendo de forma adequada, fantástica, etc., eventualmente tu vai ter aquele cliente que é mais chato, tu vai ter um cliente que é resmungão, tu vai ter um cliente que é mal educado, e aí eventualmente vai ter um conflito com o prestador de serviço, ou vendedor, garçom, seja lá quem for, com esse cliente. E isso, de fato, é um fator psicossocial. Claro que não vai agravar o trabalhador a ponto de ele desenvolver um CID, uma doença ou coisa parecida, mas a empresa tem que reconhecer que existe a presença desse risco e esse risco ele tem que ser documentado no PGR, que é o documento que vai expor isso. Quais profissionais estão habilitados para conduzir as ações relacionadas às NRs, em especial a NR1? Sim, muito boa pergunta. Também é uma confusão que há algum tempo já acontece.
Antigamente, aí vamos botar antigamente, entre aspas, que seria anterior a 2022, nós tínhamos o PPRA, que era o programa que o PGR acabou substituindo. E lá no PPRA, tinha um dos itens que dizia que a elaboração podia ser de qualquer pessoa, desde que indicado pelo proprietário da empresa ou que a empresa achasse que era competente o suficiente para fazê-lo. Isso, PPRA. Porém, agora o PGR traz que precisa ser um profissional legalmente habilitado, e esse legalmente habilitado, Ministério do Trabalho ou CREA, o médico também do trabalho pode eventualmente fazer o PGR, fazer a elaboração dos laudos, etc., mas acredito que acaba sendo um pouco mais complicado fazer o gerenciamento dos riscos e depois o monitoramento biológico. Então, os médicos normalmente fazem a opção de só o programa médico, mas o engenheiro de segurança do trabalho é o profissional hoje que é habilitado à elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. Tá? Então, isso é importante. Há uma ressalva para as empresas que possuem SESMIT. SESMIT, então, é o setor onde trabalha o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e assim por diante. Essas pessoas dentro da empresa, elas têm atribuição, sim, para fazer o PGR, atualizar esse PGR e, principalmente, fazer a gestão do risco, que é o GRO, Gestão do Risco Ocupacional, que eu acho que é o ponto-chave, inclusive, falando em psicossocial, é como a empresa vai fazer a gestão desses agentes. Perfeito. Quem pode realizar a avaliação e apresentar o relatório à empresa? Sim, seguindo nessa linha, o engenheiro de segurança do trabalho normalmente é o profissional que está mais habilitado. Tomar cuidado também com o quê? Até essa semana agora, lembrando que a gente está falando de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, teve um multirão de fiscalização do CREA, o Conselho dos Engenheiros e Agrônomos do Brasil, e aqui no estado, no caso, o estadual, e eles acabaram fiscalizando diversos segmentos de diversas empresas em Caxias. Então, desde vinícola, Serra, desde vinícolas até fábricas, montadoras, todo segmento de empresa. E uma das coisas que eles pedem é o próprio PGR, os laudos de insalubridade e periculosidade, então todos aqueles relacionados, a análise de riscos e outras documentações, e a famosa ART, que chama-se Anotação de Responsabilidade Técnica elaborada por um engenheiro. Então, quando o engenheiro faz o seu relatório, lá o seu PGR, faz o relato e documenta isso, ele é obrigado, por lei, a comunicar ao CREA, eu sou o engenheiro de segurança do trabalho responsável pela elaboração desse PGR e desses documentos aqui para essa empresa. E aí o CREA fica ciente disso. Então, uma das ações do CREA semana passada foi justamente focada nisso, em ver se a empresa tinha a documentação, se ela estava em dia, e se o engenheiro estava assinando e, logicamente, recolhendo a devida RT. Existem metodologias ou questionários específicos para as avaliações dos riscos? Sim, todos os riscos ocupacionais, e aí podemos ir lá dos físicos, químicos, biológicos. Os biológicos até é mais uma questão qualitativa de verificar eles ou não. Mas os químicos, os físicos, os ergonômicos e os mecânicos de acidente, eles têm metodologias de avaliação, existem ferramentas de avaliação. Os riscos psicossociais, eles são fatores de risco presentes dentro da ergonomia. Hoje, na ergonomia, nós temos 5 grupos divididos em biomecânico, que diz respeito ao corpo, então como é que funciona o corpo, se está de pé, se está abaixado, se vai erguer os braços ou coisa parecida, então é bem a biomecânica do corpo. A questão mobiliária, cadeira, móvel, máquina, tipo de pega, se é pobre, se é ruim, se é pesado, etc. Nós temos os ambientais, que diz respeito à iluminação, ruído, calor, umidade. Nós temos aí 2 em especial, organizacionais, e o nome já mais ou menos entrega, e os psicossociais. E esses 2 são os que, de fato, influenciam na saúde mental do trabalhador. Por quê? Porque eles acabam quantificando ou
dando o método de como a empresa trabalha, por exemplo, se trabalha noturno, se tem variação de turno, se a demanda é vinda pela máquina, ou até mesmo a questão de sobrecarga de trabalho, conflitos hierárquicos, e aí pode ser horizontal, vertical, etc. E para cada um desses agentes existe uma ferramenta ergonômica homologada, e aí homologada quer dizer que ela passou por estudos e é homologada em diversos países, então ela é entendida como uma ferramenta que é válida para fazer avaliação. Nós temos como, por exemplo, Okra, nós temos, por exemplo, Nioshi, Rosa, nós temos alguns questionários, inclusive, que são voltados a fazer a avaliação desse tipo de agente. E os psicossociais não é diferente, visto que existe a presença dele é levada em consideração, ela tem um risco significante para aquela empresa. Opa, identifiquei que aqui tem um problema de conflito hierárquico, identifiquei que aqui existe uma situação de estresse, de demanda. Qual ferramenta, e aí o engenheiro e o ergonomista vão fazer a avaliação, qual a ferramenta mais adequada para que eu possa aplicar nessa situação, e aí validar essa informação qualitativa que eu já previ antes. Seria mais ou menos nesse sentido. É importante salientar, então, que uma ferramenta aplicada em uma empresa não quer dizer que ela pode ser multiplicada em outro segmento, em outra empresa, mesmo de mesmo porte ou de mesma demanda. Exato. Porque muitas vezes a ferramenta não é a mais adequada para aquela empresa, sim, certo? Perfeito, perfeito. Até porque podemos trazer um exemplo mais básico, mas uma coisa mais simples, por exemplo, uma cadeira e uma mesa assim no ambiente de trabalho. É o mesmo que tem na sala do lado? Ah, mas eles trabalham sentados em mesa também. Sim, mas são diferentes. Indivíduos são diferentes. Eu posso receber uma notícia, uma demanda da minha gestão, uma cobrança ou coisa parecida de uma forma, e o meu colega de trabalho pode receber essa mesma demanda de uma forma diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. São documentos que eles são específicos, voltados à realidade do setor daquela empresa X. Não se deve replicar para o setor Y, muito menos para a empresa Z. Ele é específico para aquela situação. Por isso a importância de ter um profissional que realmente saiba e entenda, não simplesmente sair aplicando questionários na nossa equipe de funcionários, sem ter nenhum conhecimento a respeito disso, né? Sim, de fato. E a gente acaba vendo, por exemplo, eu acabo vendo, vou melhorar aqui a minha resposta, mas eu acabo vendo que às vezes no meu próprio Instagram ou rede social acaba aparecendo propagandas de corte de pessoas vendendo planilha, vendendo controle, vendendo o próprio questionário. Mas assim, não é a aplicação de um questionário que vai resolver o problema, até porque já antecipando alguns próximos assuntos. Nem tudo se resolve com um questionário. Às vezes, e aqui eu falando em prevenção, tá? Às vezes é muito melhor e o ideal seria que fosse ter uma escuta ativa e ter um entendimento daquele setor, daquele ambiente, da interação daquelas pessoas, para daí depois tomar uma atitude. Aplicar um questionário, eu não vejo, e eu vou extrapolar além do questionário, pesquisa de clima, que eu vejo muitas pessoas fazendo também. Tá? A gente ri, mas é verdade. Infelizmente não usam a ferramenta da melhor forma. Pesquisa de... eu tenho que fazer psicossocial, vou fazer pesquisa de clima. De clima. Adianta? Depende. Depende para que tu quer. E da condução Exato. também. Exato. O recolhimento dessas informações vai servir para quê? Tu vai melhorar o piso, o banheiro, a iluminação, o que vai melhorar? Tu quer realmente saber a opinião do funcionário ou não? E aí, normalmente, e agora voltando ao meu passado de fábrica, normalmente a pesquisa de clima acontecia quando não se batia a meta, e aí estava todo mundo sendo cobrado para melhorar a meta 2, 3 meses, do nada vinha uma pesquisa de clima. Qual é o resultado que vai vir na pesquisa de clima? Vai vir uma coisa agradável? Vai vir uma coisa fantástica? Ou vai vir só pedrada? Então, tem que entender isso. Quando a gente faz um questionário, dependendo o método
de como for aplicado, isso vale para pesquisa de clima também, e as pessoas, aonde elas estão inseridas, vai influenciar nesses resultados. Então, às vezes, só aplicar um questionário não vai te passar a realidade daquela atividade, ou daquele setor, ou daquela empresa. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Planilhas, questionário, são ferramentas boas, fantásticas, mas aplicadas de forma correta, na situação correta, e depois, logicamente, de ter uma compreensão maior do todo. Isso é a minha opinião. Infelizmente, eu tenho visto relatos e pessoas me trazendo informações de que as empresas estão muito preocupadas com a aplicação do questionário. Sim. Então, elas precisam aplicar esse questionário para dizer que fizeram o trabalho da NR1, e, né, das novas exigências. E, na verdade, não é sobre isso. Não então, é sobre isso. buscar a melhor ferramenta para aquele segmento, para aquelas pessoas, para aquele setor, para que depois se faça um trabalho em cima das respostas daquela ferramenta que nem sempre é o questionário. Sim, perfeito. Muito bem colocado. Acredito que, de fato, é isso que acaba acontecendo. Eu também acabo vendo, inclusive me chamam para reuniões, estão me vendendo uma ferramenta, estão me vendendo o trabalho do assessor fulano de tal, que é especialista numa área X. Eu disse, tá, mas e o entendimento da tua empresa? Quem é que está fazendo? O trabalho de gestão, a parte administrativa, o que vocês estão fazendo aqui para que isso não aconteça ou para que melhore a situação? Eu até dou exemplos simples que tem que pensar assim. A primeira parte é bem-estar e conforto no trabalho. Isso é psicofisiológico, então tanto da mente quanto do corpo. Aquelas 8 horas que o trabalhador vai passar dentro da tua empresa, são as melhores possíveis hoje? Primeira pergunta. Se tu falar que sim, ok, então vamos agora começar a documentar o que de fato tu faz, porque tu precisa da evidência, para saber se aquilo é suficiente ou não, ou se dá para melhorar, talvez vir com alguma outra coisa. Não, mas não é. Poxa, então o que na questão administrativa você está fazendo para que, ou está falhando para que não seja? Antes mesmo de aplicar um questionário. O questionário acho que é necessário? Sim, mas ainda tem muitas coisas falando em prevenção que vem muito antes do que a aplicação de uma ferramenta qualquer. Nos últimos 10 anos, os afastamentos praticamente dobraram, passando de 203 mil em 2014 para mais de 472 mil em 2024. Em relação a 2023, o aumento foi de 68%. Grande parte está ligada a transtornos de ansiedade e depressão. Na sua visão, o que explica esse cenário? Sim, nós temos vários fatores que acabam, na minha opinião, influenciando nesses números. Acho que os principais, assim, pelo que eu consigo identificar, é a questão do mundo moderno, a dinâmica que a coisa acontece hoje no mundo moderno. Nós acabamos vendo pela nova geração aí, inclusive falando dos meus sobrinhos, 2 e 4 anos, que não tem, falando das crianças, mas não tem paciência hoje para pintar um desenho, porque tem que ser imediato, ele já quer fazer, acabar e parece que satura rápido. Então, nós adultos também sofremos disso, talvez a gente não perceba isso. O excesso de informação. Excesso de informação. E aí entra essa questão. Eu tenho já um dia acelerado, eu tenho metas sobre metas, eu tenho uma questão e voltando à Serra Gaúcha, tá? Falando em Serra Gaúcha, a questão onde tu tem um líder, um gerente, um gestor e o proprietário, que é o filho do dono, o pai do dono, o herdeiro, sei lá, ou coisa parecida, que acabam impactando nas decisões que a equipe está tentando traçar para lá na frente, daqui a 1 ano, 2, ter uma meta específica. Que nem sempre são estratégicas essas decisões. Sim, exato. E influenciam no resultado final. E no bem-estar das pessoas. Exato, porque vai refletir. Então, tu tem a aceleração do tempo, tu tem a questão das metas e tu tem a questão da liderança e da gestão pedindo os resultados e resultados urgentes. E isso faz com que, de fato, as pessoas se sobrecarreguem. Lógico, lembrando, não tem como eu desvincular o CPF da parte externa da matrícula da pessoa interna na empresa. Não tem como fazer isso. Todo mundo tem problemas pré-existentes. Um cachorrinho que faleceu, a mãe que está doente, qualquer coisa parecida. Uma doença, separação, um divórcio, perdão.
E eu tenho que pensar o seguinte, tá, ele vai vir trabalhar para mim na segunda-feira e ele tem que passar aquela jornada da maneira mais confortável possível, pelo menos que ele sinta-se à vontade e bem disposto para trabalhar, e não que seja um martírio. Então, eu acredito que isso acaba impactando bastante. Tem alguns poréns aí no meio dos números, que são afastamentos aí com CID de burnout e aí reconhecidos como doença do trabalho, e aí já foge desse nosso escopo de prevenção e já é tratamento. Então, se na minha empresa eu tenho 2, 3 pessoas já com CID de burnout ou de doenças cognitivas relacionados ao trabalho, eu já tenho pessoas adoecidas, é tratamento. Aí não adianta eu fazer questionário, fazer pesquisa de clima, que já passou, né? O Titanic já afundou, já passou. Mas eu tenho como entender a situação individual de cada um dos meus funcionários ou do grupo dos meus funcionários e tentar trazer a melhor gestão possível. E que, para além dos problemas que todo mundo tem, né, na vida pessoal, o trabalho não seja mais um problema, né? Mais um empecilho, mais somatório, alguma coisa que soma aquelas graves coisas que ele tem, né, dentro da vida pessoal dele. Porque não tem como, de fato, separar o indivíduo da matrícula. Não tem, mas... e até eu vou... Bom, tu conheceu o meu pai e tudo, mas eu acho que é interessante falar uma situação que aconteceu comigo, tá? E falando em psicossocial, foi uma das decisões que talvez eu tomei na minha vida para ir para a área da segurança do trabalho. Meu pai faleceu num acidente de carro, ele trabalhava numa empresa, e por acaso era a mesma empresa que eu fazia estágio na época. O motorista acabou se envolvendo num acidente, meu pai faleceu. Eu tive o afastamento, aquele legal, que se não me engano era 1 semana ou 15 dias, eu não me lembro quanto tempo eu fiquei em casa, não me lembro mesmo, já faz muito tempo, 18 anos inclusive. Fiquei em casa, para mim ficar em casa, eu sempre gostei de descansar em casa, ficar à vontade em casa, mas aquele período foi um martírio, porque daí não tinha meu pai em casa, então foi ruim. E foi ruim quando eu voltei para a empresa, porque além de eu tentar trabalhar com o meu luto, eu ainda tive que encontrar pessoas que conheciam meu pai, que vinham conversar comigo sobre meu pai. Então era um luto dobrado. Mas, mesmo assim, eu me sentia bem quando eu ia na academia, quando eu ia trabalhar, quando eu ia fazer minhas coisas, porque eu ocupava a minha cabeça com o meu trabalho, com a minha atividade, e a minha jornada acabava sendo satisfatória, e o meu problema pessoal, no caso o meu luto, acabava ficando de lado. Então, às vezes, a gente não percebe, mas às vezes terminou um relacionamento, alguma outra coisa, que bati o carro, qualquer coisa endividado. parecida. Tá endividado. Mas aí tu chega na empresa e tu tem bastante coisa a se fazer e os problemas a ser resolvidos no teu dia a dia. O ambiente coopera. Isso, ajuda. E é mais ou menos nessa ideia de não separar, mas fazer com que seja satisfatório, porque a pessoa diga, que bom que eu tô aqui fazendo esse trabalho, porque eu não tô pensando bobagem ou pensando... Tô me sentindo útil. Exato. Muito bom. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos anualmente no mundo devido à depressão e ansiedade. O que isso representa para o empresário que decide não agir com prevenção? Essa pergunta aqui é bem... Inclusive, eu recebo vários e-mails reencaminhados por contabilidades, tá? Então, as empresas de contabilidades estão disparando e-mails para os seus clientes, alertando da mudança, acho justíssimo. E só que um ponto que acaba pegando um pouquinho mais pesado do que deveria. No e-mail, no corpo do e-mail, vem escrito que a empresa vai ser penalizada e que corre risco de multas e fiscalização e etc., que a partir de maio vai ter fiscalização. Não é bem assim, porque a fiscalização acontece e sempre aconteceu. Porém, a fiscalização ela vai acontecer quando tiver denúncia. Tá? Então, essa é a primeira questão. Infelizmente, o nosso corpo de auditores fiscais
daqui da 4ª região, que é a Serra. Ele é pequeno para atender todos os municípios e todas as demandas que eles têm no entorno. Então, às vezes, eles fazem frente de trabalho, sim, voltado a trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, etc., construção civil ou até mesmo metalmecânica. E aí eles acabam fiscalizando essas empresas porque existe no escopo lá do cronograma deles que exista essa fiscalização. Mas voltado ao psicossocial, eu acho que é muito difícil haver uma fiscalização específica para isso. Porém, contudo, todavia, a legislação ela existe, ela vai ser homologada, digamos assim, em maio, 26 de maio, nosso Caravaggio, e a partir daí a empresa tem que estar com tudo funcionando certinho. Quando que eles vão vir na empresa? Quando houver uma denúncia. Então, havendo uma denúncia, seja ela qual for, eles são obrigados, por lei, a ir lá fiscalizar. Agora, eu tenho vários afastamentos via INSS com CID. Eles vão vir fiscalizar. Eu tenho algumas pessoas... Indícios, né? Indícios. Aí é a própria máquina do governo, seja o Ministério Público do Trabalho ou até mesmo o INSS, dizendo, vai lá e dá uma olhada nessa empresa que eu tenho muito afastamento de CID de burnout, ou síndrome do pânico, ou qualquer coisa parecida que possa ter relação com o trabalho. Aí eles vão fiscalizar, porque eles são órgãos fiscalizadores, o auditor fiscal é fiscalizador. Fora isso, acho que é mais uma questão de denúncia. Lembrando, se você não tem o seu PGR, o seu PCMSO, o AS do funcionário, depósito de fundo de garantia, todas essas burocracias, entre aspas, já funcionando dentro da empresa, o psicossocial é só mais um que tu não vai ter. É uma multa a mais. Então, eles têm como verificar tudo o que foi feito ou não, e aí sim, de fato, vai acontecer. E normalmente as denúncias vêm de quem? Dos funcionários. Dos funcionários. Né? Ou sindicato. Mas normalmente mas aí o funcionário que aciona o sindicato. Sim. E aí o funcionário muitas vezes é muito mais informado que o dono da empresa. Exato. Até acho que a ideia nossa de fazer esse bate-papo justamente é tentar chegar mais próximo a mais pessoas, a tentar fazer uma interação mais próxima aos empresários, às empresas, porque, de fato, o funcionário, desde sempre, ele sabe, pelo menos, o mínimo dos seus direitos. E se há alguma mudança na legislação, ele já está a par. E, às vezes, o proprietário não é um demérito, nem nada parecido, mas, às vezes, ele tem tantos afazeres e coisas a se preocupar que essa parte de atualização da segurança do trabalho está recebendo a contabilidade e de uma forma meia... delicada, não diria equivocada, mas delicada. E ele não sabe para quem pedir auxílio ou ajuda. Quais são os principais fatores que influenciam esses afastamentos? Sim, nós temos alguns já conhecidos, um que eu até brinquei hoje de manhã numa empresa que eu fui atender, que são os viciados em trabalho, os alcoólatras em trabalho. Esse toda empresa quer porque, de fato, ele não veste só a camisa, ele veste a jaqueta, as meias, as calças, veste o uniforme inteiro da empresa, mas ele é viciado na empresa. É uma fuga? É uma fuga. E isso adoece também. Às vezes não parece, mas as pessoas... chega a fim do dia, quer fazer hora extra e tal, porque ele diz assim, eu não tenho o que fazer em casa, eu não sei o que eu vou fazer agora quando eu chegar em casa, porque eu não quero ir para casa. Não quero ir para casa, eu quero voltar já para trabalhar. Então existem pessoas assim, tá? Não, por incrível que pareça, existem pessoas que são viciadas em trabalho nesse sentido. E aí tem a questão de burnout, tem a questão de estresse, sobrecarga de trabalho. Então, às vezes, a pessoa que requer muita concentração no seu trabalho, hoje já não tem mais a função como era uma vez. Mas tu vai lembrar que alguns filmes antigos retratavam a Bolsa de Valores, principalmente a de Nova York e tal, com os caras fazendo os trades tudo por telefone. Imagina a sobrecarga mental que tem uma pessoa dessa durante o dia do trabalho. Então, o pico de estresse lá em cima. E existe um esgotamento mental inevitável, tá? Então existe. Hoje já é mais automatizado a coisa, mas ainda existe os pregões e etc., que acaba sobrecarregando, mas de uma forma mais simplificada. Nós temos funções como os gerentes do banco também, que acabam tendo pressão por
e aí tem que bater a meta, eu vou ser o gerente dos gerentes, eu vou ser transferido para uma outra unidade lá no interior, eu vou perder aqui as empresas que eu tenho, vai para um outro gestor, porque eu não atingi as minhas metas. Então, isso faz com que haja uma sobrecarga, eventualmente pode ser um somatório com algumas doenças já pré-existentes do trabalhador e ele vai recorrer lá no INSS o direito dele de ficar afastado em casa ou até mesmo vai procurar auxílio de um profissional na área, ali, um psiquiatra, um psicólogo, etc. E esse vai recomendar que haja o afastamento e esse afastamento neurológico pode ser 15 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aí é mais difícil, né? Vai depender da evolução do quadro da pessoa e principalmente do tratamento que ela vai precisar fazer e se ela fizer. E quando ela voltar, como vai ser? Aí volta aos riscos psicossociais, porque vai ter que uma hora ter o retorno desse trabalhador, e aí de fato, como é que vai ser esse retorno? Ele vai continuar na mesma atividade? Aquele pico vai ser o mesmo? Como é que ele vai fazer? Então é delicado. A gente já falou um pouco sobre essa questão que eu vou fazer agora. Muitas pessoas acreditam que a avaliação será sobre o indivíduo, quando na verdade é sobre o trabalho, função e gestão. Pode esclarecer essa diferença? Sim. Acho que é bem importante essa questão. Eu, particularmente, como engenheiro, gosto de fazer a minha avaliação por grupos homogêneos de exposição, GHO. Então, eu tento deixar... por exemplo, eu vou fazer uma visita numa empresa onde eu tenho um setor administrativo, um setor de produção com várias pequenas ilhas de produção. Então, eu faço um setor homogêneo na produção, porque para mim depende se ele é vendedor, se ele é contador, se ele é secretária, se estão todos no mesmo ambiente fazendo as mesmas rotinas administrativas, eu entendo que é um grupo homogêneo e que eu consigo fazer uma avaliação macro deles. E na produção aí eu consigo dividir por função ou também microsetores. E os riscos psicossociais também entrariam nessa situação. Vou dar um exemplo. Fim do ano, eu fiz uma avaliação numa fábrica aqui no município, onde nós tínhamos uma encarregada e eram 20 mesas de montagem com líderes em cada mesa. E todas as lideranças me reclamavam, me relatavam um conflito hierárquico, e aí não era horizontal, era vertical, com a encarregada. Então, eu precisei fazer uma avaliação do grupo de montagem e não dos indivíduos ou de um indivíduo específico. Não era João, o Pedro e a Maria. Exato, não era nominal, mas era um setor inteiro que todos relatavam. E aí eu fiz as entrevistas, a escuta, a conversa, apliquei algumas ferramentas e aí sim documentei para a empresa e apresentei. Olha, vocês estão com um problema assim, assim, assado. E até num dos relatos aqui em bastidores para nós, as meninas me relataram que naquele ano tinha saído, se não me engano, 5 tinham pedido para sair e mais 3 iam sair até o fim do ano. E eu estava ali em outubro, novembro, eu estava fazendo essa avaliação. Em função da encarregada. Em função da encarregada. Então ela era o pivô do desligamento de pessoas boas na empresa, que comandavam a sua bancada de montagem de forma exemplar. E aí, quando eu documentei e apresentei para a direção da empresa, a direção falou, pois é, a gente sabia, mas não sabia que era tanto. Aí se tomou as devidas providências e se resolveu, entre aspas, aqui o problema. Mas, de fato, uma pessoa foi o pivô, porque, de fato, a coisa acontecia em torno dela, mas o estrago era no setor e não, eu tenho um problema pessoal contigo. Não, é uma questão de gestão. E uma influência que passa das pessoas, passa no resultado, sim, passa lá no final do ano, lá quando quer, faturamento, faturou quanto? Mas como é que a gente faturou menos do que do ano passado? Exato. Então foi as pessoas que não conseguiram fazer o trabalho em função da gestão daquela profissional. Exato. Inclusive a menina do PCP, da programação da produção, ela me mostrou os números, porque estava em fim de ano que tinha que entregar os produtos, ela não conseguia bater as metas de alguns meses atrás. Então, a venda do produto fabricado por eles estava aumentando, mas a produção estava enxugando. O que explica isso? O método, a maneira como ela vinha fazendo as cobranças,
era, eu vou dizer ríspida talvez, e isso influenciava na mesa inteira e as pessoas simplesmente não queriam trabalhar ou não queriam fazer da forma adequada. Por isso que é tão importante Exato. trabalhar a gestão, Exato. desenvolver as pessoas, trabalhar a comunicação, trabalhar relacionamento, que é por isso que a gente também está aqui para entender, fazer com que as pessoas entendam, as empresas entendam a necessidade do desenvolvimento das pessoas para as novas exigências da NR1. Perfeito. Como os fatores de riscos psicossociais estão inseridos na NR17, ergonomia? E qual a relação com a NR1 e as demais normas de segurança do trabalho? Sim. É interessante a gente recapitular algumas coisas quanto às NRs, como nós temos hoje em vigor 38 NRs que estão em vigor, algumas são setoriais, então questão de trabalho rural, tem uma que fala sobre hospitais, frigoríficos, plataformas de petróleo, então são setoriais, mas ao seu escopo grosso, eu diria que da 1 a 28, assim, tirando algumas muito pontuais, praticamente todas as empresas têm que cumprir elas. A NR1, ela traz informações gerais para as outras NRs. Por exemplo, antigamente nós tínhamos, dentro de uma NR específica, eu vou pegar da construção civil, NR18, que o treinamento da NR18 tinha uma carga horária X, o certificado tinha que ser de tal forma, e a renovação desse certificado, desse treinamento, deveria ser dado de tal forma. Hoje, essa informação ela foi transcrita dentro da NR1. Então, a NR1 traz um escopo geral, diretrizes gerais para gestão de risco, e aí, de forma geral, entra treinamentos, entra questão de capacitação, renovação e etc. Então, ela funciona mais como uma pedra fundamental para as demais NRs. E o que é importante, que eu vejo que as pessoas estão equivocadas, e isso é, de fato, muito importante. A NR1 ela não é uma norma nova e ela não é uma norma de psicossocial. Isso é um erro grosseiro, que eu diria que quem fala isso sequer leu a norma, porque ela fala de muitas outras coisas, muito além de gestão de risco, inclusive essa questão de treinamento, treinamento EAD, etc. Ela traz a informação que todas as empresas, aí voltando ao nosso papo de antes, independente do grau de risco e se é ME, EPP, etc., elas têm que fazer as avaliações dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, vírgula, incluindo os fatores psicossociais e mecânicos e acidente. Então, na própria norma está dessa forma. Esse mesmo texto ele é encontrado hoje na norma que está em vigor, que é antes da atualização. Agora, com a nova atualização, o texto entra com essa vírgula, trazendo fatores psicossociais dentro da ergonomia. Significa o quê? Que eu tenho uma norma, que é a NR17, que trata somente sobre ergonomia. E que todas as empresas de todos os segmentos devem fazer pelo menos uma avaliação preliminar ergonômica para ver se tem algum aspecto para se tratar dentro da empresa. Isso lembrando psicofisiológico, medidas de conforto, tá? Então, o psicossocial ele acaba indo lá para dentro da NR17 como um dos fatores de conforto mental e não está necessariamente na NR1. O que acontece é que hoje o PGR tem que documentar a existência dele como um fator ergonômico. Mas a avaliação ergonômica ela é feita lá na NR17. O que é a ISO 45003 de 2021 e qual a sua importância na gestão da saúde e segurança psicológica no trabalho? Sim, a ISO, todas as ISOs, tá? E aí nós podemos botar a OSA, tem a OSA 18000, tem algumas outras normas DIN e de alguns outros países, Europa e etc., inclusive a CGH dos Estados Unidos, que acabam trazendo diretrizes de avaliação para riscos psicossociais. No caso, a 40000 ela já tinha a versão 1 e agora ela foi atualizada para a versão 3 dela. E ela traz parâmetros mundiais, são parâmetros reconhecidos de forma internacional
para gestão de risco. Então, sim, de fato, se eu quero fazer uma gestão completa dos riscos psicossociais, eu posso usar a ISO para fazer esse balizamento para mim. Porém, contudo, todavia, ISO é uma norma paga, ela não é lei, tá? Então isso tem que ficar claro. Quando a gente fala em ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 ou a 40000, etc., a gente tem que parar para pensar que a ISO é uma norma paga, eu pago pela ISO, inclusive aqui no Brasil nós temos a representante da ISO, que seria a releitura da ISO pela BNT, então entre as NBRs, ISO tal, então ela pode ser publicada pela BNT e ela vai trazer a NBR, ISO e o número dela, mas mesmo assim a própria NBR é paga. Então, se eu quiser fazer uma gestão usando os parâmetros de uma ISO, por exemplo, eu vou pagar para ter aquele acesso àquela documentação e lá ele vai me dar as diretrizes aí tanto da avaliação, tanto da questão de monitoramento, a questão de ferramentas e assim por diante. Porém, é uma questão que envolve custos. E lembrando, outra coisa, quando a gente fala em gestão de riscos, ou gestão de qualidade, ou gestão, seja ela qual for, supondo que seja uma ISO dentro da empresa, e quem aí trabalha com qualidade, eu tenho vários colegas na Ayane, por exemplo, que se formou comigo na segurança do trabalho, mas ela trabalha hoje com qualidade, nada mais, nada menos do que a empresa teria que fazer por lei. Tá? Então, o cumprimento da lei, da legislação é o mesmo. Acontece que para ser certificado ISO, passa por uma auditoria onde tu tem que deixar tudo muito bem alinhadinho conforme a ISO pede. Só essa a diferença. Mas a legislação, o programa, a prevenção, a preocupação, ela teria que ser a mesma. Então, é mais nesse sentido. Quais são os principais fatores de riscos psicossociais e organizacionais? Sim, nós temos alguns fatores de riscos organizacionais e psicossociais que são interessantes. Dos organizacionais, nós temos a questão de troca de turno, tá? Trabalho noturno, monotonia, demanda de trabalho, alguns fatores que, de fato, impactam na organização do trabalho, por isso que eles são organizacionais. Então, eles vão trazer fatores que vão prejudicar a mente, a cognição do trabalhador, no sentido de a pessoa trabalha à noite. O ser humano não é um animal noturno, então vai gerar impactos, inclusive, no sono diurno dessa pessoa. Não vai trazer alguns transtornos, ou pode amplificar alguns já existentes. A questão de variação de turno também, como é que a pessoa vai se adaptar a essa questão de trocar turno. Então, esses seriam os organizacionais. E nós temos os fatores de riscos psicossociais, e aí os mais clássicos, o estresse, sobrecarga de trabalho, a questão das demandas, a questão do assédio, inclusive o assédio já vem sendo falado há alguns anos lá na CIPA, então a CIPA mudou, teria que ter mais um A, seria CIPA-A, mas eles não botaram um A extra, porque ela também faz parte dessa campanha contra o assédio, e quando a gente fala assédio, assédio de qualquer natureza, não assédio necessariamente sexual, mas um bullying, uma brincadeira de mau gosto com um colega ou qualquer coisa parecida, ela tem que ser minimizada ou até mesmo excluída da empresa. Tá? A gente tem que evitar o máximo possível qualquer tipo de brincadeira ou apelidos dentro da empresa. E por que é fundamental avaliar esses riscos dentro das empresas? Lembrando que a gente nunca sabe, e aí voltando para o lado humano mesmo, a gente nunca sabe como é que o nosso colega de trabalho passou o final de semana. Até um tempo atrás eu ouvia que não se demite pessoas na sexta-feira porque pode acontecer um problemão aí. E de fato, porque... Ou no final do expediente. Deixa a pessoa trabalhar, produzir para... isso de fato vai impactar na saúde do trabalhador, e quando ele voltar para casa ele vai levar para a vida pessoal dele isso e vai ter um reflexo muito grande. Então, acredito que é mais nesse sentido. Muito bem. Como você enxerga o posicionamento atual das empresas em relação às novas exigências da NR1? Eu percebo que as empresas, muitas delas, tá? Não vou ser generalista, mas muitas delas, elas querem cumprir a parte burocrática. E eu vejo que não é assim. Então, aquela questão do questionário.
qual questionário eu aplico? Tu vem aplicar o questionário, eu preciso aplicar um questionário, eu já apliquei, eu comprei um programa do fulano de tal lá da internet que já me dá todos os resultados. Ok, tu tá fazendo a parte burocrática, tu tá documentando alguma coisa, mas de fato, tu tá fazendo o trabalho de prevenção, tu tá de fato fazendo o mecanismo funcionar, cumprindo com a legislação, ou tu só tá aplicando um questionário? Então, eu vejo muito isso, que as empresas acabam se atrapalhando, talvez sendo mal informadas, ou só querendo se livrar de um possível problema e levando para esse lado. E algumas empresas que não estão nem aí, eu acho que do Brasil. É a conduta do brasileiro. Então, assim, eu vejo que seria um novo olhar que as empresas deveriam ter através dessas novas exigências, de como que elas vão conduzir o seu negócio, as pessoas, os seus resultados, através dessas ações que precisam ser feitas. E não como mais um investimento, mais uma burocracia, mais. E é nessa vibe que eu tô vendo as pessoas e as empresas entrarem. Tipo, elas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer em maio de 2026. Elas estão esperando a coisa acontecer. E aí, quando elas forem, talvez, monitoradas ou tiverem uma denúncia ou acontecer alguma coisa, né? E aí elas vão buscar trabalhar. Só que daí não é prevenção, que é o que a gente está batendo na tecla aqui. Aí tu tá pagando incêndio. Exato. Bombeiro. Que seria acredito que a continuação da nossa conversa, que seria um passivo trabalhista que é o que eu falo para as empresas às vezes. Tu tem que fazer um monitoramento do produto químico X e depois ver se o funcionário está apresentando algum sintoma. Prevenção. E aí tu vai dar, conforme der o resultado, tu vai fornecer um EPI X, Y, ou não vai precisar usar EPI. Aí deixa a coisa acontecer para o cara ficar doente e aí ele ter uma justificativa para entrar na justiça, e aí, além de ele pedir a saúde dele, que é por direito, que ele deveria ter, que seria a parte de prevenção, o advogado vai botar no papel o fundo de garantia, hora extra, e aí são coisas que a empresa vai ter que evidenciar que estava tudo certo, e às vezes não está tudo certo. Então vira uma bola de neve que um processo simples, que daria 20 mil, 15 mil, coisa parecida, vai encarretar em 200, 300, porque é uma bola de neve onde tu não está tendo o mínimo de cuidado e ainda está deixando brecha para lá na frente voltar tudo contra a empresa. Então eu acho, minha opinião, claro que eu sou da área, acabo sendo suspeito em falar, mas eu acho muito mais fácil, antes de aplicar questionário, antes de fazer qualquer coisa do tipo, conversar com a gestão, fazer treinamentos de liderança, aprender a conversar com os funcionários, aprender a entender a sua empresa, propor mecanismos de qualidade de vida dentro da empresa, para daí depois continuar fazendo o resto. Mas se eu não fizer o básico, é uma bola de neve. É que, infelizmente, trabalhar as pessoas dá trabalho. Exato. Então, e fazer o certo também dá trabalho. Dá trabalho. Então, muitas vezes as empresas não estão dispostas, o dono da empresa tem outras preocupações, Sim. entre aspas, Sim. E aí ele delega funções que as pessoas não estão comprometidas com aquilo que precisa ser feito. E aí, dentro dessa batida, tu acredita que todas essas ações que tu citou é gasto ou é investimento? Eu vejo que é um investimento. Lembrando, gasto seria a questão do passivo trabalhista, que aí é gasto. E bota gasto, porque é um buraco sem fundo. E tem a imagem da empresa também. Não, logicamente. Tem uma série de fatores, não é só monetário. E eu vou falar que a imagem da empresa acaba sendo preservada porque o funcionário eventualmente acaba fazendo acordo. Mas se pegar um rabugento aí que vai bater o pé até o final e a empresa vai recorrer, porque ela vai ser condenada. A empresa vai ser condenada. A gente está supondo aqui, fazendo um exercício mental de uma situação muito catastrófica, tá? Mas supondo que vá à justiça e seja condenada por qualquer coisa. Seja uma insalubridade que não pagou, um direito a hora extras. E depois que foi condenado, não tem mais volta. Aí é mais fácil, de fato, fazer um acordo. Então eu vou lá, acerto contigo valores, mas no momento que é condenado, a imagem
vai para o lixo, porque daí a empresa, até mesmo quando voltar na própria justiça, como ela já tem uma condenação de recorrente, outros... né? Aí a explicação justificativa, até com o Ministério do Trabalho, eu vejo que às vezes o Ministério do Trabalho, dependendo da empresa que eles vão fiscalizar ou solicitar documento, eles vão, conhecem a empresa, conversam, eles falam, gostei da empresa, uma empresa boa, tá tudo certinho, só faltou isso e isso, te dou um prazo de tanto para fazer. Ok, fizemos, apresentamos, problema resolvido. Mas às vezes a empresa vai postergando, isso aí não precisa, vai cair na gaveta deles, vão esquecer. Eles não esquecem. Aqui não vão bater. Aqui não vão bater, eles não esquecem, eles voltam. E eu, pelo menos, tenho uma relação boa, porque faz parte do meu trabalho ter uma relação interpessoal com todos. E aí acaba tendo esse prejuízo. E quando eles voltam para olhar de novo. Tá aí, aquela situação lá que tu ficou o ano passado, 2 anos atrás de ver, solucionou? Ah, não solucionou, multa. Daí já não é é multa. Aí começa a ficar pesado. Então, quando entram em vigor as exigências e como funcionará a fiscalização? Sim, as exigências, então, a princípio, num primeiro momento, 26 de maio de 2026, a gente estamos falando em 2026, isso, ainda há uma chance de ser postergado, tá? Não tem uma definição ainda, mas a pressão, o lobby é grande, porque tudo isso que a gente falou até agora, principalmente o despreparo das pessoas, faz criar um monstro de uma coisa que não é um monstro e que o mundo inteiro faz. Então, os Estados Unidos faz, a França faz, Portugal faz, a União Europeia inteira faz. E nós relutamos. E quem compartilha as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho já cumpre, é inevitável, vai acontecer. Então, não adianta ter esse lobby que vai acontecer. Pode ser que seja postergado, pode, mas vai cair. E a fiscalização, ela vai vir por denúncia, primeiro de tudo. Acho difícil, num primeiro momento, até para dar um tempo das empresas se prepararem, começarem a fazer funcionar os seus programas, acho difícil que haja uma fiscalização nesse primeiro momento sem ser via denúncia. Talvez daqui a 5, 6, 7, 10 anos tenha frente de trabalho já voltada a fazer esse monitoramento dentro dos psicossociais, dentro das empresas. O que tu está fazendo na tua empresa hoje para atender a saúde mental dos seus trabalhadores? Isso. Fale sobre o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho do Ministério. Sim, esse último guia que foi publicado, ele é bem interessante. Acho que eu sou professor do curso técnico de segurança do trabalho. Achei fantástico o manual, porque ele dá o passo a passo para qualquer um que queira trabalhar com prevenção. Então, ele traz lá o básico do que é risco, o que é perigo. Até tem uma onça, uma menina correndo na floresta, a televisão. Então, ele traz tudo aquilo, ele acaba entrando nos riscos para depois falar sobre os mecanismos ali de monitoramento e etc. Então, ele está bem detalhado para quem não é da área, quem está disposto, de fato, a entender, compreender um pouco mais sobre prevenção. Eu acho que é um baita manual para... E buscar informação no lugar certo. E, inclusive, falando em buscar informação no lugar certo, essa questão da vírgula, incluindo os fatores psicossociais, está destacado, acho que umas 3 vezes no manual bem grande, para não ter dúvida que são fatores ergonômicos voltados a bem-estar do trabalhador. E para encerrarmos, deixe um recado final para os empresários sobre as novas exigências da NR1. Meu recado é... Eu gosto de divagar, às vezes, um pouco nas ideias, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais sucinta, uma coisa mais dinâmica, pensando que a nossa legislação, muitas vezes as pessoas reclamam, mas ela é uma legislação antiga. A CLT, por si só, é de 43, 1º de maio de 43, então ela é bastante antiga. As normas regulamentadoras, elas são de 78, elas vieram de dentro da CLT, para criar um livro próprio, isso em 78, então existe da número 1 a 28, então essa NR1, ela é presente nas NRs desde de 78, então não é uma coisa que,
o fulano de tal, ministro não sei do que, começou a pedir. Não, é uma coisa que já se vem caminhando ao longo do tempo e se vem falando muito mais do que se falava uma vez. Então eu acho que para quem está com toda a documentação certinho, fazendo o ASO dos funcionários, conversando com o seu engenheiro, conversando com os assessores, inclusive o teu trabalho eu acho que é fantástico nessa questão de trazer a visão de uma gestão para a empresa, de como abordar a parte de gestão, cobrança, treinamento, etc. Eu acho que isso é fantástico. O problema é que tem que ser documentado. Convidei para ir lá na minha empresa fazer uma palestra, vou pelo menos criar uma ata, fazer foto que foi feito, treinamento que foi feito, uma evidência do que foi falado, tá? Porque esse tipo de documentação é a que de fato vai importar. Agora, para aqueles que não estão nem aí, não sabem nem que dia é hoje ou coisa parecida, se preocupe porque está correndo atrás do trem. Tu já tem que ter o PGR da tua empresa desde 2022, quando foi que mudou. Tu tem que ter os ASOS dos teus funcionários aptos para o trabalho desde 78. Então, e a gente sabe que tem muitas empresas que estão nessa situação. E façam tudo certinho que não tem como ter problema, sabe? É mais uma questão de fazer o passo a passo, o beabá, de forma simples e objetiva. Se tiver algum psicólogo na empresa, por exemplo, transportadoras, algumas empresas que têm um psicólogo lá dentro da sua empresa trabalhando, eu acho que esse profissional é muito bem-vindo para colaborar e ajudar a fazer essa parte de prevenção. Mas lembra que a gente está falando em NR, e NR é prevenção. Tratamento psicológico é, como o nome diz, tratamento. E isso é longo prazo, não é para prevenir, é para medicar. As ações preventivas entram treinamentos, desenvolvimento Perfeito. de pessoas, ajustes nas situações das pessoas, né, de como elas se sentem dentro Exato. do ambiente de trabalho. Reconhecimento. Valorização, Exato. motivação. Então, todo esse trabalho é prevenção e é isso que a NR1, a partir das novas exigências, está exigindo que as empresas façam, que Isso. deveria ser, na verdade... Que é o básico. O básico e que deveria ser o habitual. Exato. E, infelizmente, a gente não vê isso. Guilherme, muito obrigada pela tua clareza, pela tua contribuição e ficamos disponíveis para que a gente possa estar esclarecendo mais dúvidas a respeito desse trabalho de prevenção às novas exigências da NR1. Perfeito. Agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Tentei trazer de uma forma mais clara e talvez um pouco menos técnica, digamos assim. Eu gosto, até por ser professor e eventualmente pegar algum aluno que está iniciando e não botar ele já direto no fogo cruzado, tentar trazer algumas analogias ou exemplos que eu acabo trazendo do dia a dia. E eu acho que é de fato importante esse tipo de bate-papo, principalmente para esclarecer coisas básicas que todas as empresas têm que fazer, todas, não tem muito para onde correr, e a gente está falando de questões de relação humana, interpessoal e gestão e administração de empresa. É isso, se resume a isso, não tem muito segredo. Agradeço. Hoje, ficou evidente que as novas exigências da NR1 não são apenas uma exigência legal. Ela é um chamado à maturidade empresarial. Não se trata apenas de cumprir regras. Trata-se de proteger pessoas, fortalecer a gestão e sustentar o crescimento do seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que podem se interessar sobre esse assunto. Envie para o seu RH, gestão e direção. Aqui, no podcast NR1 Sem Complicação, o nosso compromisso é transformar informação correta, responsabilidade e direcionamento estratégico. Se você quer mais informações, pode seguir os nossos perfis.